E aí galera, vamos para mais um vídeo sobre fundamento de arquitetura de computadores. Bem, neste vídeo nós vamos apresentar a temporização do caminho de dados para o MIC-1. Para tal, é importante que você já conheça o caminho de dados para o MIC-1. Você pode ver esse vídeo aqui no nosso canal. Relembrando o caminho de dados, que é o coração do nosso computador, temos aqui ele nessa figura representada, onde temos a ULA e suas entradas e saídas. Todas essas caixinhas são registradores. Vamos abstrair esses nomes específicos e considerar que são apenas registradores. Temos aqui o barramento bin, que fornece os dados dos registradores como entrada para a ULA, e o barramento C, que retroalimenta a saída do deslocador da ULA aos registradores. Lembrando que esses barramentos são internos à CPU. Por fim, temos os sinais de controle dos registradores, que são essas setinhas, os sinais de controle da ULA, que é representado por essa seta com 6, que foi mais detalhado no vídeo de caminho de dados do MIC-1, e os sinais de controle do deslocador, representado por essa seta com 2. A partir desse esquema do caminho de dados apresentado nessa figura, podemos afirmar que é possível ler e escrever em um mesmo registrador em um único ciclo de relógio. Mas como que isso é possível sem produzir lixo? Aí que entra a temporização. Vamos ver isso um pouco mais a fundo. Considere que essa onda represente o sinal de relógio que comandará o caminho de dados e que ele comece na borda de descida e que na borda de subida seja executado o último subciclo de dados. Calma que veremos o que são esses subciclos. Para visualizar como é possível ler e escrever em um único registrador em um único ciclo, vamos imaginar a seguinte situação. Os dados do registrador LB serão passados para a ULA fazer alguma operação e depois retornados para o próprio LV. Vamos lá então. Para poder passar os dados do registrador LV para a ULA, precisamos primeiro habilitar esse registrador, além das outras portas necessárias, como dizer para a ULA qual operação deve ser feita, por exemplo. Para fazer isso, é gasto um tempo. Chamemos esse tempo de delta-data. Ler e escrever no mesmo registrador em um único ciclo é possível porque essas operações são feitas em tempos diferentes dentro do ciclo. As atividades que ocorrem dentro desses tempos são o que estamos chamando de um subciclo. Temos 4 subciclos implícitos dentro do ciclo do caminho de dados, conceitualmente. O tempo que gasta para preparar todos os sinais de controle do caminho de dados define a duração do primeiro subciclo, que chamamos de delta-W. Depois de habilitar o registrador LB, temos que passar o dado dele para o barramento B. Isso também gasta um tempo, que vamos chamar de ΔX. Então, o tempo que gasta para carregar o barramento B com os dados do registrador define o segundo subciclo do caminho de dados. Com os dados no barramento B, a ULA já pode operar e passar os dados para o seu deslocador. Adivinhe, isso também gasta um tempo. Vamos chamar esse tempo de ΔY. Então, o tempo que gasta para a ULA efetuar a operação e estabilizar o valor na saída do deslocador define o terceiro subciclo do caminho de dados. Com a saída do deslocador da ULA pronta, basta propagar esse sinal pelo barramento C até chegar no registrador LV. E por incrível que pareça, isso também gasta um tempo. Vamos chamar esse tempo de ΔZ. Após o ΔZ, o valor que está no barramento C poderia ser passado para o registrador LV na borda de subida, finalizando a operação que já estávamos fazendo. Então, o tempo que gasta para propagar os dados que estão no barramento C até os registradores define o quarto e último subciclo do caminho de dados.
A ideia de imaginar o ciclo de caminho de dados como 4 subciclos está por trás da ideia de que todas as operações acontecem em tempo finito, podendo cada operação ser um subciclo. Só que esses subciclos apresentados são implícitos ao ciclo do caminho de dados, o que significa dizer que não há sinais explícitos que comandem o subciclo. Cada subciclo possui seu próprio tempo de execução, devido à propagação de seu circuito. Portanto, é de responsabilidade dos engenheiros do projeto garantir que o tempo para executar todos os subciclos seja suficientemente menor que o tempo que leva para chegar à borda de subida do sinal de relógio, uma vez que na borda de subida os registradores são carregados com o valor do barramento C. Já vimos que as operações que são realizadas no caminho de dados precisam de um tempo finito para serem completadas. E como essas operações não são instantâneas, a temporização se faz necessária para que não haja conflito entre as operações, garantindo uma informação estável ao final de cada operação. Isso evidencia o motivo da temporização, que é organizar os tempos de cada processo que será executado. Bom, vamos revisar o que aprendemos hoje. O ciclo de caminho de dados começa na borda de descida do clock e leva um tempo ΔW para carregar os sinais de controle necessários. Logo após, um tempo ΔX é consumido para carregar o barramento B com os dados do registrador. Os dados do barramento B são passados para a ULA, que gasta um tempo ΔY para processar os dados e estabilizar a saída do deslocador. Com a saída do deslocador estável, é gasto um tempo ΔZ para os dados se estabilizarem no barramento C, de modo a chegarem nos registradores. Para finalizar, os registradores são carregados com os valores do barramento C na borda de subida do clock. Bom, isso é tudo, galerinha. Obrigado por assistir e deixe aquele like maroto aí se gostou do nosso vídeo. Até a próxima!